noite, meus queridos, graça e paz. Deus abençoe a vida de todos nós, desculpe a correria, mas os irmãos estão vendo aí essa ventania que nos assola desde cedo, muitos problemas, muitas pessoas sem energia, tanto aqui como em São Paulo. Que Deus abençoe a vida daqueles que estão sem energia nesse momento, porque é difícil, irmãos, é difícil e não tem nem previsão de restabelecimento para alguns casos. Mas vamos continuar nossa série de estudos na carta, na epístola de 2 Pedro. E esse é o oitavo sermão. Esse é o oitavo sermão da segunda carta. Hoje nós somos chamados a continuar refletindo, irmãos, sobre o tema, dessa carta, dessa série de sermões, firmeza na verdade. E o tema da noite é o juízo que não falha. Temos falado que nós vivemos dias difíceis em que os falsos mestres se levantam com discursos sedutores, afáveis, e não só os discursos sedutores, mas eles distorcem a palavra, eles enganam corações, e principalmente aqueles que não estão firmes na verdade, que é a palavra do Senhor. Mas a Escritura lembra de uma questão, irmãos: o juízo é certo. Deus não vai deixar passar barato. Muitos zombam da promessa da volta de Cristo, dizendo que nada mudou desde o princípio. E essa incredulidade é repetida nos dias de hoje, quando os homens negam a autoridade da palavra de Deus, a suficiência das Escrituras. E Deus já mostrou no passado que Ele não deixa o pecado impune. Ele julga com justiça, e o dilúvio é a prova, irmãos, que de fato o Senhor julga com justiça. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, vamos estar lendo do 1 ao 7. Segunda Pedro, capítulo 3, versos do 1 ao 7. O texto fala assim, irmãos: Amados, esta é a minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás, e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Assim de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os seus próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Irmãos, já falamos um pouco sobre Pedro aqui. Pedro foi chamado por Jesus para ser pescador de homens. Pedro conheceu a palavra quando quando deixou as redes para seguir a Jesus. A vida de Pedro, irmãos, não é uma vida de perfeição, amém? A vida de Pedro é uma vida marcada por quedas, é uma vida marcada por tropeços, mas é uma vida também marcada por restauração, irmãos. Por isso ele fala com autoridade, por isso que ele fala sobre firmeza, por isso que ele fala sobre verdade. Pedro aprendeu que a palavra, ela não é opinião, irmãos. A palavra é uma revelação divina.
Pedro viu Cristo transfigurado, ele ouviu a voz do Pai confirmando que Jesus era o Filho, e essa experiência deu certeza que a Escritura, de fato, era segura. E isso precisa lembrar para nós que nós não podemos desprezar a autoridade que é a palavra do Senhor, que o que ela diz de fato. Mas Pedro também, nos seus dias, irmãos, ele enfrentou falsos mestres que distorciam a mensagem de Deus. E o mais curioso que parece com os falsos mestres dos nossos tempos, porque eles buscavam enganar as pessoas com palavras bonitas, mas eles não falavam a verdade. Pedro alerta que tais homens não escaparão ou não vão escapar do juízo de Deus, porque a palavra é o padrão, irmãos. É o padrão que revela quem fala a verdade. Então, é a palavra que vai dizer se aquilo que nós professamos, se aquilo que nós fazemos nos nossos cultos é de fato a verdade. Mas hoje também enfrentamos vozes que negam a promessa da vinda de Cristo. Muitos zombam da nossa fé e seguem os seus próprios desejos. Então Pedro mostra que Deus já julgou no passado e vai julgar também no presente. Irmãos, o juízo de Deus, ele não falha, porque vem da palavra, e a palavra, ela não muda. Mas nessa exposição aqui nós vamos tratar 3 pontos centrais do texto. Tudo isso que eu disse aqui é o contexto do texto que Pedro está pregando, está vivendo, está escrevendo. Então, primeiro Pedro, ele escreve, fala sobre a memória, ele precisa manter aqueles irmãos firmes na palavra. Depois eles alerta aqueles irmãos contra os falsos mestres, e depois ele fala do juízo. Isso é muito importante também, porque a gente vive como se não fosse existir um juízo. Mas o primeiro ponto é que esses falsos mestres, eles não acreditam na palavra, eles não entendem. Ou melhor, às vezes também nós, como igreja, esquecemos de algumas coisas. E a gente precisa lembrar da palavra. Amém? A lembrança da palavra é necessário. Como é que Deus fala com a gente? Através da palavra. Já passou por aquele momento em que você está passando por alguma situação e você lembra na sua mente um versículo bíblico? É Deus falando com você. Deus fala através da sua santa palavra. E nesse versículo 1 que a gente leu, irmãos, vamos ler novamente. Pedro fala assim para a igreja: Amados, esta é a minha segunda carta. E em ambas procurei refrescar a sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Irmãos, Pedro aqui, ele não está trazendo nenhuma novidade. Primeiro ponto. As igrejas da modernidade, todas elas procuram uma novidade. Então, eu vou escolher uma igreja hoje. Qual é a igreja que tem alguma novidade? Eu vou para aquela igreja porque lá tem uma novidade. Aí, aquela novidade passa a ser velha, eu passo para outra igreja que tem uma nova novidade. Mas Pedro está falando aqui que ele não veio para trazer algo novo. Pelo contrário, ele quer reacender aquilo que já estava no coração dos irmãos. Irmãos, a fé, ela não pode ser sustentada por curiosidade. A fé, ela precisa ser sustentada por lembrança constante da sua palavra, que é revelada no texto. Por isso Pedro insiste em refrescar a memória, porque o esquecimento é inimigo da firmeza. Ele diz: esta é a minha segunda carta a vocês, e em ambas eu procurei refrescar a sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Irmãos, o apóstolo aqui, ele sabe que a mente humana é frágil.
Ele sabe que a nossa mente é distraída. Ele sabe que hoje nós estamos estudando a palavra e daqui a pouco, a 20, 30 minutos, nós vamos esquecer tudo que ouvimos aqui. Por isso que Pedro chama os crentes a pensar com clareza. Isso é, irmãos, discernimento espiritual. A clareza aqui, ela não é apenas lógica, mas é o fruto da palavra de Deus que ilumina o nosso coração. Então é a palavra que ilumina o nosso coração. Sem essa lembrança do texto, da palavra, a igreja se torna vulnerável às vozes dos falsos mestres. Irmãos, por que nós temos igrejas fracas nos dias de hoje? Por causa do esquecimento da palavra. Como é que a gente lembra a palavra? É só na pregação? Não. Nos hinos que nós cantamos. Nas nossas confissões de fé. Nas nossas doutrinas. Nas nossas declarações doutrinárias. Ali está tudo o que a gente acredita. E quando a gente tira essas coisas, fica complicado para a gente. A gente passa a não lembrar mais de nada. A gente passa a não lembrar quem nós somos. Aí imagina chegarmos a um culto, não cantamos músicas que lembram quem Deus é, músicas do que Deus fez com a gente, né? Músicas que falam de salvação, músicas que falam de doutrinas como regeneração, etc. E aí a gente muitas das vezes opta por cantar uma música que está na moda, mas que não tem clareza bíblica nenhuma. Isso já é um ponto. E aí vem a cereja do bolo. A pregação que não prega a Bíblia. A pregação que conta uma história. Que em vez de a história ser apenas uma parte da pregação, a pregação toda se torna história. E aí complica porque a gente fica com histórias, muitas das vezes são inventadas, e daqui a pouco a gente esquece aquela história. Porque a nossa mente é fraca. E aí, Pedro está alertando a igreja que é necessário lembrar da palavra. E no versículo 2 ele continua dizendo: olha, quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás, do que ordenou o nosso Senhor e Salvador, e do que ordenou o nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Pedro aqui, irmãos, ele une duas testemunhas. Não é as testemunhas de Jeová, tá? Primeiro, Pedro fala dos profetas do Antigo Testamento. Olha, vocês lembram o que eles falaram? Eles falaram sobre isso. Se você não lembra dele, lembra também agora de Jesus, que enviou os seus apóstolos, e eles também falaram sobre isso. Irmãos, isso mostra pra gente que a autoridade da palavra é completa, ela é coerente, ela é suficiente. Não há espaço para invenções humanas quando Deus falou já com clareza através da sua palavra. Por isso que a gente tem que cantar a palavra, por isso que a gente tem que orar a palavra, por isso que a gente tem que pregar a palavra. Porque se retirarmos a palavra do nosso cântico, da nossa oração e da nossa pregação, vai sobrar ideias humanas. Amém? Por mais que a ideia humana seja algo legítimo, não é algo que a gente precisa ser, não é algo que deva ser tratado na igreja. Pedro mostra que a palavra é uma linha contínua, sem contradição, mas sempre apontando para o Senhor. Então essa unidade do que os profetas falaram, do que os apóstolos ensinaram, é a base da nossa confiança contra qualquer ensino falso, meus irmãos. E aí eu volto a dizer, se a gente retira os hinos compostos, onde, óbvio que existem bons hinos hoje também, existem bons cantores hoje também, mas nós precisamos analisar do que está sendo cantado, precisamos analisar o que está sendo pregado, se tem base bíblica, se é coerente, porque se não for a gente tem que tirar. Tudo isso porque nós esquecemos do que a gente tem que de fato viver. Pedro não pede, irmãos, que inventemos novas revelações, mas que a gente se apegue naquilo que já foi dito. Tem muito crente hoje, né, buscando
o novo de Deus. Não é, irmãos? O novo de Deus chegou. Irmãos, o próprio Jesus fala que ele faz novas todas as coisas todos os dias. Viver em Cristo já é uma novidade de vida, então você não precisa buscar algo novo, porque Deus já está aqui conosco. A lembrança da palavra, ela é âncora segura em meio às tempestades. Sem essa âncora, a igreja se perde nas ondas da mentira. Pedro ensina que a memória espiritual é vital para a perseverança. E, assim, um outro ponto que aí a gente vai trazer um exemplo mesmo, mas que corrobora com o texto. Você pode fazer bem a uma pessoa 100 vezes, não é? 100 vezes, conta aí. Se você errar uma vez com ela, já era. Você passa a não prestar, você não vale nada. Irmãos, todos nós somos assim, tá? Isso é o senso comum. Às vezes a gente vai falar assim, não, eu não sou assim. Não, irmãos, todos nós somos assim. A gente esquece todas as coisas boas que foram feitas e a gente passa a olhar só aquilo ali que é contraditório para nós. A gente precisa, de fato, olhar para o texto bíblico. Relembrar o que os profetas e o que os apóstolos ensinaram, que Deus cumpre o que promete. E essa lembrança é que vai nos proteger dos falsos mestres. Por quê, irmãos? Os falsos mestres, eles tentam apagar da nossa mente a esperança da volta de Cristo. E hoje a igreja está preocupada com tanta coisa que já esqueceu de anunciar a volta de Cristo, como se Cristo não fosse voltar. Poucas mensagens, poucos estudos, poucas músicas falam sobre isso. Agora a música fala sobre unção, fala sobre ter uma vida nova, sobre viver bem aqui nessa terra. As pregações e as músicas cantam sobre isso. Por isso que esse primeiro ponto, irmãos, é claro. Precisamos da lembrança necessária da palavra para permanecermos firmes. Nós esquecemos das coisas muito rápido. E se um dia tirarmos a palavra para voltar, vai ser complicado. Porque vamos buscar experiências e mais experiências, e as experiências que temos sem a palavra, irmãos, elas não são suficientes para nos abastecer. Elas não são. Mas o texto vai seguir dizendo sobre um ponto muito importante. A presença dos zombadores nos últimos dias. Versículo 3 de 2 Pedro, capítulo 3. Pedro declara, acima de tudo, quero alertá-los que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos. Pedro não está falando de algo distante para a vida daqueles irmãos. Pedro está falando de uma realidade que já começava naquele tempo. Irmãos, os zombadores aqui é aquele que despreza a palavra, é aquele que vive pelas suas paixões, é aquele que vive por aquilo que ele vê, por aquilo que ele pode tocar. Por isso que Pedro, ele alerta que o escárnio é fruto da rebeldia contra Deus. Pedro está falando isso aqui. E detalhe, irmãos, a presença desses homens é um sinal dos últimos dias. E ainda mais prova a necessidade de vigiarmos. Pedro aqui, olha, acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão os escarnecedores. É o que mais tem, irmãos. Então o texto mostra aqui que o problema não é apenas intelectual, mas é um problema moral. Eles zombam porque querem justificar seus próprios desejos pecaminosos. Eles querem deixar a sua paixão aflorada acima do que a palavra diz. E aí a gente percebe, irmãos, que a rejeição da verdade, de fato, ela nasce de um coração que não quer se submeter a Deus.
E o que é um coração que não quer se submeter a Deus? É a pessoa que não quer deixar o seu desejo. Amém? É a pessoa que não é capaz de deixar os seus desejos. A palavra fala o tempo todo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... A palavra é essa, sobre isso. O evangelho sempre foi questão de você negar a si próprio. Mas nesse contexto aqui, Pedro está falando que esses homens, esses zombadores, eles desejam seguir os seus próprios desejos. Mas no versículo 4, Pedro ainda acrescenta o que eles vão dizer. Dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo dos nossos antepassados, tudo parece igual, como desde a criação do mundo. Aqui, irmãos, nós vemos uma incredulidade transformada em argumento contra a fé. Aqueles que são, ou melhor, aqueles que estão distantes da palavra, vão analisar assim: realmente, nada mudou. Desde que eu existo, desde que meus pais existem, desde que meus avós existem, o mundo é desse jeito. O texto fala que eles negam a promessa da volta de Cristo, porque eles não conseguem perceber as mudanças visíveis, eles não conseguem compreender os sinais. Irmãos, é o raciocínio humano aqui tentando invalidar a certeza da palavra de Deus. Por isso que a palavra diz que aquele que está com Cristo, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, as coisas discernem espiritualmente. Não tem como. A palavra fala que o homem natural, ele não pode compreender as coisas do Espírito. Não tem como. E esse é o discurso atual, irmãos. Muitos dizem que nada mudou. E aqui o texto fala até sobre, porque como eles viveram naquele contexto, eles falam que Jesus não voltará, mas muitos de hoje não acreditam nem que Jesus veio. Então, no tempo de hoje, a zombaria, ela se veste de ciência, se veste de filosofia, se veste de religião, negam a promessa, porque não querem crer no juízo que virá. E assim o escárnio, ele toma conta da esperança dos crentes. E aí, nessa pseudociência, nessa pseudofilosofia, muitos crentes acabam abandonando a fé. Porque vê os argumentos que parecem fazer sentido, mas Pedro mostra que apesar dessa incredulidade ela ser deliberada, ela não é inocente. Irmãos, eles escolhem agir dessa forma. O desprezo pela promessa é a escolha consciente de rejeitar a verdade. Então a presença dos zombadores é sinal claro, sim, dos últimos dias. E isso não deve nos surpreender. E de fato eles existem para testar a nossa firmeza e revelar de fato quem está firmado na verdade. Talvez a minha geração e a geração que veio depois da minha, vemos a quantidade de pessoas que abandonaram as suas fés em universidades. Eu costumo dizer, irmãos, que não existiu abandono. Na verdade, essas pessoas nunca tiveram fé. Isso só revelou a crença dessas pessoas, ou a falta dessa crença. Então a igreja precisa discernir que o escárnio não é um argumento, o escárnio é rebeldia contra Deus. Por isso Pedro nos chama a permanecer firmes,
Porque lembra que a justiça de Deus, o juízo de Deus é certo, não vai falhar. E aí chegamos ao terceiro ponto, que é o julgamento certo daqueles que zombam e ignoram de Deus. Pedro afirma no versículo 5, meus irmãos, eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca que fez surgir em meio às águas. O ponto aqui é claro. A criação foi obra da palavra, não de acaso ou uma necessidade cega. Eu costumo assistir esses podcasts, onde muitas das vezes alguns cientistas tentam denegrir Deus, falar que Deus não existe e etc. E aí quando eles vão explicar a criação do universo, a criação do homem, etc., eles falam de uma forma bonita, de uma forma pomposa, mas quando eles vão argumentar, eles vão dizer que milhões de coisas têm que convergir para que aquilo de fato aconteça. Falo, gente, mais fácil acreditar em Deus. Porque tem que ter muita fé para que cada ponto daquele ali aconteça para que de fato a humanidade seja criada. A Terra surgiu, irmãos, por comando de Deus. A terra diz que o texto diz que ela foi estabelecida entre e sobre as águas em ordem perfeita. E ignorar isso não é simples. Porque até a palavra de Deus ela tem certo respaldo nas comunidades científicas. Por mais que eles dizem que não tem. Mas eu não sou daqueles que ficam querendo achar pontos de convergência entre a ciência e o texto bíblico, porque Deus, quando ordenou a escrita de Gênesis, ele não queria. A visão de Deus não era fazer um livro de ciência, Deus estava falando sobre a sua criação, como ele criou o homem. Pedro diz, esquecem deliberadamente. Pedro aqui está dizendo, está expondo o coração desses zombadores, porque eles rejeitam a origem de Deus no mundo, mas rejeitam também o seu governo, o seu juízo. E uma coisa é certa, irmãos, se a palavra criou, a palavra sustenta. E se a palavra sustenta, a palavra também julga. E isso incomoda os zombadores, como diz o texto. Por isso eles negam o princípio para negar o fim. Porque eles sabem que eles vão ter, ou inconscientemente sabem, que eles vão ter que encarar a evidência da Escritura. E a palavra não mente, irmãos, quando diz que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas Pedro prossegue no versículo 6. Depois com água destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Irmãos, o dilúvio foi juízo histórico, não é um mito. Foi executada pelo mesmo Deus que criou o mundo. Então a mesma ordem de águas que sustentava a criação foi um instrumento de julgamento. Deus mostrou que pode desfazer o pecado e encher a terra e a rebeldia. No caso, Deus pode desfazer, fazer novamente, quando o pecado enche a terra de rebeldia. Mas o argumento do texto é poderoso. Porque diz pra gente que quem criou tem autoridade para julgar, amém? O passado prova que o juízo de Deus não é uma ameaça vazia, irmãos, é um fato. Embora os zombadores ignoram o dilúvio para manter a ilusão de impunidade, a história responde de que Deus vai fazer algo, que no tempo certo ele vai intervir. Mas no verso 7, Pedro conclui a nossa exposição da noite. E ele diz o seguinte, que pela mesma palavra, os céus e a terra
que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Fogo aqui, irmãos, aponta para juízo. Juízo final. Retribuição justa. Não é um caos que o texto está dizendo, irmãos. É um decreto de Deus. Seguro e inescapável. Note a repetição do texto. Pedro vai usar pela mesma palavra. Ele cria, preserva, julga sem falha, irmãos. O mundo não caminha solto. Ele está reservado e guardado pelo próprio Deus que o criou. Os zombadores desprezam a promessa, porque desprezam o Deus da promessa. Mas o texto nos convida, nos chama à sobriedade. O juízo é certo, irmãos. E a palavra é a última voz que vai julgar, que vai dar a sentença. Irmãos, vimos que Pedro nos chama à lembrança necessária da palavra. Pedro nos mostrou aqui que não podemos esquecer que Deus já revelou a sua palavra aos profetas e depois aos apóstolos. A fé, irmãos, ela se sustenta na memória viva do que foi feito no passado e do que está sendo feito através da sua palavra nos dias presentes. Mas precisamos entender que Pedro, ele trata da lembrança da palavra, ele trata da presença daqueles que zombam, mas ele fala também do juízo. Esse sermão termina com uma certeza, irmãos. O juízo de Deus não falha. Aqueles que zombam podem rir, mas a palavra permanece e ela vai se cumprir. Cristo voltará. Todo joelho se dobrará diante dele. Que a nossa vida, irmão, seja marcada de fato pela firmeza na verdade e pela esperança na promessa que ele vai voltar, que ele vai julgar a todos. Que o Senhor nos faça perseverar, irmãos. Que possamos perseverar na palavra dele, no ensino dele, no evangelho dele, pregando. Que vidas possam ser convertidas através das nossas pregações, através da pregação da igreja. Mas precisamos lembrar a palavra, ensinar a palavra, viver a palavra. E a nossa base precisa ser a palavra. Se tirarmos a palavra do centro do nosso ensino, não vai sobrar nada. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê discernimento, direção, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Se coloque de pé, vamos orar primeiro, depois o irmão fala.